São 6.000 pessoas aqui com a gente. Daqui a pouco o Caramujo vai passar aí no chat para as primeiras mensagens da Nação Azul que acompanha aqui com a gente. O Caramujo e Caio, o Pedro começou ali a falar sobre os problemas do Cruzeiro. E a gente acho que precisa chegar numa análise maior, né? Porque a gente já está nessa aí. Pô, o ano passado a gente perdeu a final daquele jeito que perdeu, era outra gestão. Mudou a gestão, vieram investimentos, um monte de técnico já passando, né? Eu tenho muita esperança que agora, finalmente, a gente tem um técnico com todo respeito aos outros, né? Mas o Leonardo Jardim, eu acho que ele está numa prateleira maior para conduzir um trabalho em que ele vai ter dificuldade. E claro, cada um tem a sua especificidade, mas o Leonardo Jardim, ele chega, por exemplo, eu sei que o Flamengo daquele 2019 do Jorge Jesus é uma qualidade impressionante, né? E foram chegando peças ainda. Mas ele teve uma dificuldade inicial e depois ele encaixou. Eu espero que aconteça o mesmo aqui com o Leonardo Jardim, sem comparar o que o Flamengo estava disputando, o que o Flamengo disputou, mas de um Cruzeiro ser sólido, que o torcedor possa confiar e que jogue futebol e, o mais importante, que conquiste resultados, porque senão nenhum projeto vai para frente. Mas para a gente não tirar de uns e colocar em outros, e uma culpa ela ser muito grande, né? Acho que o Cruzeiro tem problemas que a gente já pontuou aí de se identificar, aí a missão da gestão, né? O CEO Alexandre Matos, que é o principal ali abaixo do Pedro Lourenço, para se identificar o que vem acontecendo internamente, porque e não transferir apenas nessa questão, mas é um ponto principal, porque quando você faz investimento, e eu não vou ser hipócrita aqui de falar que nenhuma contratação dessa serve mais. Longe de mim fazer isso, e acho que o Cruzeiro tem bons valores, tem as carências que todo mundo já falou, a gente vem falando isso sobre um longo tempo, não dá para a gente chegar agora e 2 meses depois de uma janela em que a maioria falou que era uma boa janela, agora a janela não serve mais por causa de 2 meses. Não estou nessa. Acho que isso seria muito fácil, inclusive, a gente chegar aqui e falar isso, contrata mais 10 aí e gasta aí, torra o dinheiro do Pedro Lourenço e vamos ver o que vai dar até acertar. Mas o resultado ele não aparecer, e não é que ele tem que aparecer imediatamente depois de você ir reformulando um elenco, mas ele precisa aparecer em coisas que o favoritismo ele está escancarado, né? O Cruzeiro não pode, em 10 jogos do Campeonato Mineiro, vencer 3. O Cruzeiro não pode, com uma folha de mais de 20 milhões, que o Pedro Lourenço revelou aqui, ser eliminado da forma como foi. O Cruzeiro tinha total obrigação de chegar na final do Campeonato Mineiro. Obrigação. É uma palavra que é difícil a gente usar no futebol, mas neste caso o Cruzeiro tinha sim a obrigação. E aí vem o que eu considero um problema hoje e um problema importante para ser solucionado, é esse monte de coisa que acontece de dentro para fora, né? E aí a gente pode citar vários exemplos que estamos acompanhando, né? E já aconteceu desde o ano passado, né? Jogador que às vezes dá uma letrinha ali sobre sair do time, reclama sobre isso e aquilo. Então, esses problemas eles precisam ser identificados internamente. Todo mundo quer estar hoje no Cruzeiro? Todo mundo está satisfeito com a forma que tudo vem acontecendo? Quem ficou da gestão passada e que com certeza os vencimentos são menores, isso aí acho que deveria ser uma coisa básica, né? Mas se tiver interferindo, isso precisa ser identificado. E o papel é da gestão de futebol do Cruzeiro. A gente não pode falar aqui o que está acontecendo, a não ser que alguém se manifeste sobre. Então, tudo isso com reuniões periódicas, diárias, você é capaz de identificar.
O ambiente está 100% saudável? A gente sabe que um ambiente num clube de futebol, ele tem... são várias personalidades convivendo, né? No dia a dia em um CT. Mas tudo tem que ser trabalhado para que aquilo ali dentro não interfira em absolutamente nada. Aí eu sei que a gente pode voltar em... posta uma mensagem enigmática em rede social, curte determinado post. Isso tem que acabar de vez, véio. E isso já vem de muito tempo. Ali no final da gestão do Ronaldo, né, se não me engano, né, já tinha esse tipo de letrinha sendo dada. Então, isso não pode acontecer. E a gestão precisa identificar. E o que eu acho importante também, véio, um clube que paga tudo em dia, que está fazendo uma reforma absurda no centro de treinamento, que oferece todas as condições para os atletas. Esses atletas também, eles precisam ter a noção e a responsabilidade que eles não estão fazendo nenhum favor para o Cruzeiro. Nenhum favor. Eles estão sendo remunerados, muito bem remunerados, com tudo sendo pago rigorosamente em dia. Quando a gente começa, e por isso que eu falo do Leonardo Jardim, que esse aí, meu amigo, é apoio 100%, ele vai ter que fazer muita coisa errada, velho, para eu pensar em alguma coisa, porque senão a gente vai para daqui a pouco mais uma mudança de técnico e esse ciclo vicioso que virou o Cruzeiro, né? Um ciclo que a gente não sai do lugar mudando de treinador. Então, o problema hoje, ele é muito maior do que a gente possa imaginar quando você não consegue alcançar um resultado em campeonato estadual, sendo que em outros momentos conquistou melhor do que isso. A campanha do Cruzeiro foi vexatória. E eu espero que esses atletas, que esse grupo, eles tenham essa noção para daqui a pouco não voltar lá, a gente chegando em mais uma eliminação ou em alguma coisa, queríamos pedir desculpas ao torcedor. A desculpa ela é fácil de ser evitada, ganhando o jogo, se comprometendo, se entregando 100% ou se entregando 200%, porque senão a gente vai viver só perdemos a final, queria desculpar, a bola não entrou. Tem que fazer muito mais, muito mais. Antes de grupo, de jogador, não dava para a gente cobrar, né? Porque os caras não tinham... eu até usei essa expressão no sábado. Às vezes nem água para beber ali no CT, estava faltando muita coisa. Mas agora não. A responsabilidade tem que ser compartilhada e Alexandre Matos e seus pares no departamento de futebol identificar o mais rápido possível. Porque se está fazendo de tudo e não está acontecendo o resultado, não tem como você tratar isso como normal, né? A bola vai entrar. Eu não consigo ser só desse discurso que está faltando a bola entrar, não. Acho que está faltando mais cuidado, mais zelo com o dia a dia, com o ambiente na Toca da Raposa 2, Caramojo. Ô Samuca, tem até um livro bem famoso, né? Do Soriano lá, A Bola Não Entra Por Acaso, né? Sem lá eles, viu, gente? Falando especificamente do futebol mesmo. Mas, assim, é impressionante como a culpa é sempre de um fator externo, né? É a arbitragem, é a federação, é o regulamento. A verdade é que o torcedor do Cruzeiro tá de saco cheio, tá todo mundo cansado de ver o Cruzeiro com essa postura derrotada, uma mentalidade que simplesmente parece não entender, não é o que é o Cruzeiro, é não entender o que é um clube grande, sabe? É todo mundo muito mimizenta, todo mundo muito, nossa, que absurdo, estão cobrando a gente, nós fazemos o nosso melhor. Se isso é o melhor desses atletas, eles não são suficientes para jogar no Cruzeiro. Mas eu tenho muita convicção, inclusive, que isso não é o melhor deles. A gente já viu esses caras jogando melhor. Acho que todos os atletas do elenco atual do Cruzeiro, que jogam regularmente, né? A gente já viu eles jogarem muito melhor em outros clubes. Então, assim, aquilo que o Leonardo Jardim fala em toda a coletiva, né? De rentabilizar os jogadores, de fazer os caras voltarem a jogar no mais alto nível. O primeiro ponto é eles estarem dispostos a isso.
Por isso que eu acho que precisa ter ali uma conversa, a gente já vem batendo nessa tecla há algum tempo, né? Precisa ter ali uma reunião do departamento de futebol e falar assim, ó, fulano está insatisfeito porque ganha menos. Ô, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Você assinou esse contrato aqui, você concordou com essas cláusulas, esse é o seu tempo de vínculo. Você está insatisfeito com o seu contrato? A gente pode sentar e conversar, ver se você merece uma renovação. Se não for o caso, você cumpre o seu contrato. Não estou satisfeito, quero sair. Beleza, arruma uma proposta interessante que o clube te negocia. Nenhum jogador é insubstituível, tá? O melhor jogador do Cruzeiro é o Matheus Pereira, e na semana passada estava tudo indicando que ele ia sair. O Cruzeiro não ia acabar se o Matheus Pereira saísse. E ele, infelizmente, acabou fazendo falta, embora não dê para a gente cravar que se ele tivesse em campo, o Cruzeiro teria feito alguma coisa melhor e teria passado do América. Ninguém é insubstituível, tá? Do goleiro ao ponto esquerda, banco, diretor de futebol, ninguém é insubstituível. A única pessoa que está no Cruzeiro hoje e que não adianta nada reclamar das posturas dele que ele não vai sair é o Pedro, porque ele é o dono do clube. O resto é todo mundo empregado, é todo mundo funcionário. Funcionário do Pedro e funcionário também da torcida do Cruzeiro. E está entregando um trabalho de péssima qualidade, merece ser criticado. De nenhuma forma ameaçado, tá? Criticado, cobrado, questionado, pedir saída, pedir banco de reservas, tudo isso, ok. Qualquer tipo de coisa além disso, descambando para violência ou para ameaças, não. Mas assim, você olha para o elenco do Cruzeiro, quem que a gente vai falar que está bem? O Cássio defendeu aí 2 pênaltis de 6, fez uma partida melhor, mas vinha de péssimas partidas. O Matheus Henrique, um bom jogador, deve ser o melhor jogador do Cruzeiro na temporada, mas também não está acima de qualquer crítica, né? Cometeu alguns erros importantes aí nesse jogo também, inclusive na jogada do gol do América, ele talvez deveria ser o cara a fechar o lateral do América ali, não voltou, né? Ficou bem lá na frente, acabou não fazendo a cobertura adequada. Então, todo mundo, o Jonathan Jesus, que a gente elogia bastante, é uma das boas surpresas do Cruzeiro, talvez seja a melhor notícia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, cometeu erros em vários jogos importantes também, que resultaram em gols sofridos. Então, se a gente ficar sempre, foi o detalhe, porque a bola não entrou, isso não existe. A bola não entra simplesmente porque você paga em dia ou porque você tem a folha mais alta. Você tem que jogar a bola para isso. Você tem uma chance na cara do goleiro, você tem que finalizar direito. Presta atenção no que está fazendo, sabe? E o Cruzeiro é um time disperso, um time desatento, é um time muitas vezes preguiçoso, e a coisa que mais me irritou, viu, Samuca? Cássio defende o pênalti. Cruzeiro é salvo de uma eliminação. Aí vai para as cobranças. Você olha a postura corporal dos atletas do Cruzeiro assistindo a cobrança de pênalti, todo mundo desanimado, parado. O Cruzeiro faz um gol. Ninguém reage, só o Lucas Romero, né? Eu me lembro até da cobrança do Mateuzinho, que o Romero comemora, é mostrado na transmissão. Os outros jogadores do Cruzeiro parados, olhando. E aí o América, cada cobrança, o que não era gol do Cruzeiro, ou que o América fazia o gol, os caras comendo grama, desesperado, porque futebol é isso, futebol tem o querer, tem a qualidade, tem a qualidade. Se os dois times igualassem na determinação, o Cruzeiro teria vencido. Mas o América foi um time muito organizado, muito brigador em campo, e o Cruzeiro era um time achando que estava treinando. E quantas vezes a gente já falou disso? Olha a final ridícula de Sul-Americana que o Cruzeiro fez. Aquela coisa patética. E a gente criticou muito o Diniz e merece todas as críticas. Ele ainda tem parcela dessa porcaria de time que a gente tem hoje? Sim, mas não era só o Diniz, porque a gente já tinha problema com o Seabra, piorou com o Diniz, agora com o Leonardo Jardim. A parada está nos jogadores. Quem contrata os jogadores, obviamente, é o maior responsável. Estamos falando de Alexandre Matos. Mas os jogadores do Cruzeiro, quantas vezes a gente fala? Ninguém assume a responsabilidade, parece que não tem sangue nas veias, não tem vergonha na cara, parece que não tem nada, sabe? Então, assim, precisa mudar muita coisa na gestão do Cruzeiro, e se o jogador se acha no direito de reclamar, de ficar de mimimi, é falta de pulso de quem comanda, tá? Então, assim, para mim, o maior responsável por tudo isso é o Alexandre Matos, que chegou aqui falando que com ele, né, no comando, com essa administração, o Cruzeiro jamais perderia um mineiro do jeito que perdeu no ano passado, e a gente perdeu pior, né? A gente perdeu tomando vexame para o América, nem na final a gente conseguiu chegar. O futebol está dando uma chance importante para o Cruzeiro fazer mudanças necessárias, né? Porque se a gente estivesse falando de uma classificação do Cruzeiro, afinal, acho que muita coisa que está errada há algum tempo seria maquiada, né? Então, no frigir dos ovos, essa eliminação pode ter sido positiva, desde que quem esteja dentro do clube
venha a tratar ela com a devida seriedade. É muito claro que a permanência do Fernando Diniz, sim, acabou prejudicando o Cruzeiro. A eliminação do Cruzeiro ocorreu no último sábado, mas ela foi construída há algum tempo, né? E aí tem muita gente responsável por isso. Eu concordo que a alta cúpula é a maior responsável pelo que o Cruzeiro vive hoje, por todo esse caos. Eu não consigo isentar o Pedro Lourenço, o Emerson falou muito bem, ele não vai sair do clube, e é claro que não estou pedindo a saída dele, até porque isso não vai acontecer. Mas quem delega funções é o Pedrinho. Se o Alexandre Matos, que é o maior responsável pelo departamento de futebol, está no Cruzeiro, não está conseguindo entregar resultado e permanece respaldado, é porque ele tem a confiança do Pedro Lourenço. E o próprio Pedro Lourenço teve, sim, uma participação importante na permanência do Fernando Diniz. Eu acho que na segunda-feira, um dia depois de tudo que ocorreu no Alfredo Jaconi, aquele fotinho dele com o Fernando Diniz é bem emblemático, né? Ele participa, ele toma as rédeas da permanência do Fernando Diniz. E a gente sabe quão danoso isso foi para o Cruzeiro. Até hoje o Cruzeiro está vivendo problemas em torno disso. Então, para mim, sim, ele é um dos responsáveis. Mas, claro, que quando se fala de departamento de futebol, o Matos, que fala que trata o Cruzeiro como o maior clube do mundo, é o cara a ser mais cobrado. E o maior clube do mundo não conseguiu chegar nem uma final de estadual sob o comando dele. Reforços importantes vieram na primeira janela da gestão, também na segunda janela, mas como o próprio Leonardo Jardim deixou claro na coletiva, investimento não quer dizer que bons jogadores veio. O Cruzeiro, de fato, trouxe bons jogadores. Mas investimento também não quer dizer que conquistas vão ocorrer. Eu acho que o futebol cada vez mais tolera menos isso, né? Então, é hora de deixar de ter um pensamento arcaico. E se mudanças forem necessárias, que elas ocorram. Que elas ocorram no departamento de futebol. Que a boa relação do Pedrinho com algumas pessoas não venha a sustentar o cargo de CEO, de diretor de futebol a qualquer custo. Não, é resultado. Tem que entregar resultado. Fernando Diniz não estava entregando e até demorou a sair. Isso vale também para quem está acima dele, que claramente está errando mais, está prejudicando mais o Cruzeiro. Tem muita responsabilidade também dos jogadores, menos do que em relação à alta cúpula, mas tem. A gente tem visto que dentro de campo tem faltado rendimento, que tem faltado entrega. Acho que a permissividade também para com algumas questões, o caso do Marlon é o mais emblemático, acaba prejudicando o Cruzeiro, mas um atleta como esse, que acaba interagindo com posts de outro clube, permanecer no Cruzeiro, ainda ter oportunidade de ter minutos, de participar de uma cobrança de pênaltis, a mim, espanta bastante. Então está muito claro que diversas mudanças precisam ocorrer. Vão ocorrer também no time titular, falando mais básico? Sim, mas hoje elas me parecem as menos importantes. O Cruzeiro precisa de mudanças em todos os âmbitos. Precisa, claro, de reforços, de melhorar esse elenco, como o próprio Jardim disse, para que esse Cruzeiro seja mais equilibrado, mas vai precisar de saídas também. E aí entra o ponto, que o Jardim tem autonomia para isso. E eu falo isso até com receio, porque eu não sei se as pessoas que estão acima do Jardim, olhando a parte hierárquica, vão dar autonomia, vão dar respaldo para ele. É um grande receio que eu tenho. E se o Leonardo Jardim não tiver isso, o próprio vai encurtar a passagem dele no Cruzeiro. Porque ele não está aqui por questão pessoal, por ego, por questão financeira, ele está para trabalhar. Então, que seja dado todo um amparo para ele em termos de trabalho, que ele realmente comande o departamento de futebol. Porque quem está comandando não está tendo a devida competência. Então, que o Leonardo Jardim possa tomar as rédeas, que fique à frente do trabalho. Pode dar errado? Claro que pode dar. Mas hoje, dentro do clube, ele é quem tem a maior capacidade de fazer com que o Cruzeiro entre nos trilhos, de fazer com que, a partir do jogo contra o Mirassol, o Cruzeiro não seja um arremedo de time, mas seja um time competitivo, capaz de, nas principais competições, conquistar os objetivos que tem. E, principalmente, voltar à Copa Libertadores da América, que é, sim, por tudo que foi feito, por todo o cenário, uma obrigação do Cruzeiro que não pode deixar de ser cumprida.
É um ponto interessante a gente falar da questão de obrigação, porque a gente pontua muito o trabalho e o que tem que ser cobrado dos atletas. E o Emerson, o Caio e o Samuel falaram muito bem. Acho que o departamento de futebol ele não está só responsabilizado por contratar jogadores. É uma parte do papel, mas a questão de gerir o grupo é muito importante. Se tem jogador insatisfeito e aí ele tenha talvez a imaturidade de demonstrar essa insatisfação só curtindo post de clube, postando coisinha em rede social, cabe ao departamento de futebol chamar esse jogador e entender o que está faltando, na sua opinião, dentro do clube para que você possa respeitar mais a instituição e desempenhar melhor o seu papel. Eu não estou satisfeito aqui. Então, beleza, nós vamos chegar a um denominador comum. Se for algo agradável ao clube, você vai ser negociado. Porque também não dá para a gente só pensar, fulano de tal está insatisfeito, negocia. Não, o clube também tem contas a pagar, tem uma folha salarial e coisas a gerir. Não pode ser assim, eu não estou gostando de estar aqui, eu vou para tal lugar porque me interessa tal lugar. Tem que interessar o clube também. Só que o departamento de futebol do Cruzeiro ele precisa de resolver as coisas. A gente já trocou o treinador, a gente já trocou jogadores, o elenco mudou bastante nos últimos tempos e o Cruzeiro continua com alguns problemas que ele já tinha no ano passado. É um Cruzeiro que não finaliza tão bem, o Cruzeiro que não consegue se defender tão bem. A gente trouxe um zagueiro dos melhores do Brasil, que é o Fabrício Bruno, a gente tem um dos principais atletas jovens, mas a gente não consegue colocar na cabeça desses jogadores um senso de coletividade. Beleza, tem o ponto que nós estamos na terceira troca de treinador do ano, mas alguma coisa também tem que ser cobrada dos atletas. E quem é o responsável por cobrar desses atletas é o CEO de futebol, ou então que ele dê autonomia, como disse o Caio. Não tenho a expertise para cuidar do departamento de futebol da forma que eu imaginava, passa para o treinador. Numa medida similar ao que o Jorge Jesus fez no Flamengo. A diretoria do Flamengo tinha total responsabilidade da parte administrativa, da parte dos recursos, mas do campo, dos processos do departamento de futebol, ninguém interferia, era só o Jorge Jesus e a sua equipe. Então acho que se o departamento de futebol do Cruzeiro, na figura do CEO de futebol, não tem as condições de montar e de conduzir um planejamento, ele só consegue ser responsável pela contratação dos jogadores, que ele deixe todo o resto na mão do treinador. Falou-se muito de, não, a gente não pode dar a chave do clube na mão do treinador, mas hoje, quem tem a chave do clube não está conseguindo gerir, então é mais fácil que aposte numa pessoa que já demonstrou capacidade. Então, eu acho que é o momento de fazer tudo isso, mas também de que alguns jogadores assumam suas responsabilidades. Tem muita gente aí que a gente fala, estava mal com o Diniz. Não, já tinha gente que começou a ficar mal com o Fernando Seabra. Ia para a coletiva e falava que nós estávamos fechados com o Fernando Seabra, mas dentro do campo não demonstravam esse fechamento com o treinador. E aí trocou para o Fernando Diniz, não demonstraram melhora, trocou para o Wesley Carvalho, não demonstraram melhora, e no pouco tempo com o Leonardo Jardim também não tem demonstrado melhora. É uma responsabilidade coletiva e dificilmente as pessoas elas assumem. E aí eu vou falar mais uma vez, vejo muita gente às vezes personalizando no torcedor. São mais de 10 milhões de torcedores. Se tem algo no Cruzeiro que não está errado, é o torcedor. O torcedor do Cruzeiro faz o sócio, o torcedor do Cruzeiro adquire os produtos, o torcedor do Cruzeiro vai ao estádio. Não dá para a gente pegar, por exemplo, a coisa patética que aconteceu essa madrugada e resumir toda a torcida. Foi uma parcela talvez pequena, muito errada, muito equivocada, mas o torcedor do Cruzeiro em geral, ele não tem culpa. A gente falava do clássico, Abraão Caran estava lotada de ônibus, pessoas que saíram, o jogo no domingo, as pessoas saíram no sábado para vir ao Mineirão. Então o torcedor não tem culpa, o torcedor tem que ser afastado disso aí. O departamento de futebol do Cruzeiro e os jogadores do Cruzeiro, eles precisam se fechar dentro da toca da raposa, serem homens, assumirem suas responsabilidades e trabalharem, porque eu já falei, é muita conversinha em zona mista, é muito postzinho em rede social, é muita interação em rede social e pouco trabalho dentro de campo. Jogador de futebol, time de futebol, dá a resposta e fala dentro do campo. Fora do campo, tem outras pessoas para fazerem isso.